dos anjos a multidão, exultemos também nós por tão grande salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que é a nossa força, no Senhor que é a nossa vida, no Senhor que é a nossa ressurreição. Vigília pascal do Senhor Jesus Cristo, morto, sepultado e ressuscitado. Vigília pascal da ressurreição. Nos reunimos nesta noite santa, no esplendor desta noite que viu romper o inferno. Cristo nasce vencedor. Cristo ressurge vencedor. Cristo traz nesta vitória sobre a cruz a vitória de cada um de nós sobre o pecado e sobre a morte. A nossa vitória está na vitória do Cristo. É porque Ele venceu por nós que nós também vencemos. É nele que a vida realmente acontece. Nesta vigília, fazemos um primeiro grande momento de recordação da nossa fé. Recordação da base que dá estrutura à nossa fé. Na primeira leitura, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. E assim fomos feitos. Não somos feitos de qualquer barro, não somos feitos de qualquer molde, mas fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E precisamos nos orgulhar disso. Precisamos agradecer ao Senhor. Isso precisa ser para nós fonte de alegria e de júbilo. Na segunda leitura encontramos o fundamento da nossa fé. Se de Deus viemos, é em Deus que precisamos professar a nossa fé. Nossos pais romperam com Deus lá no Jardim do Éden. Abraão abre este novo caminho de fé. Não sacrifique o seu filho Isaque, vai dizer o anjo. Deus já entendeu que és um homem de fé, um homem piedoso e justo. O Deus que tudo providencia é o Deus que nos convida a esta fé de decisão, a esta fé de coragem, a esta fé de compromisso. E é este mesmo Deus que vai dizer a Moisés: por que clamas a mim? Por que gritas? Peça ao povo que marche. Tu estendes a mão que o mar se abrirá. E o povo atravessa aquele mar. Confiando o quê? Confiando no Senhor. É o Senhor que é a estrutura, este Deus que nos criou, é nele que nós precisamos colocar a nossa esperança. Parece que Deus é um pouco bravo com Moisés, mas é para dizer, você não acreditou? Você não saiu do Egito? Acredite que eu estou contigo. Vá, atravesse o mar. E aquele povo todo ali é batizado na fé, na esperança de uma vida nova. E o povo acredita. A partir de atravessar o mar, o povo acredita. Cantemos ao Senhor da glória, que por nós fez prodígios e misericórdia. E agora nós temos mais 4 textos sobre a profecia. Deus que fala através dos profetas. Os dois são de Isaías, que seguem. O primeiro, a minha misericórdia nunca vai se apartar de ti. Não importa. Não importa onde esteja, não importa em que situação esteja, a minha misericórdia nunca se apartará de ti. Estarei sempre contigo. Estarei sempre ao seu lado. Estarei sempre aberto a ti e disposto a caminhar contigo. Abra o seu coração para mim. Volte-se, volta a Israel. E se vós estiverdes com sede, com fome, não gaste dinheiro com isso. Eu sou um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que apresenta tudo de bom para você. Vinde comer, vinde beber sem paga. Vinde às fontes. Porque se vós
vai dizer Baruque, tivesses continuado no caminho, viverias em paz para sempre. Não se afastes do caminho do Senhor. Persevera nele, sê fiel à aliança, busca a sabedoria que vem da lei do Senhor e aí crescerá. Nossa fé está ali, nesta confiança e nessa esperança no Senhor. Depois Ezequiel finaliza o conjunto destes textos, nos dizendo esse belo trecho da profecia de Ezequiel. Eu vos tirei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. E eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos, e vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito dentro de vós, um espírito novo dentro de vós. Nesta noite, Deus renova-nos. A fé é essa decisão de renovar a vida, renovar o espírito, renovar o interior, abrir o coração e permitir que esta graça de Deus habite em nós. Essa graça de Deus fundamente em nós o seu amor e o seu desejo. E quando chegamos no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje é tirado de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Lucas não se importa que o sepulcro esteja vazio. Ali não está o problema. Tanto que os homens que aparecem, as mulheres saem logo pela manhãzinha da expectativa de encontrarem o seu Senhor. Elas não sabem muito bem qual é o sentimento, qual é a sensação, mas elas precisam ver este Senhor e saem. Saem para ir ao sepulcro. Chegam lá e a pedra está rodada, está fora. O corpo de Jesus não está lá, onde elas viram que fora depositado. E agora, o que fazer? Então aparecem dois anjos que dizem: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não vos disse isso quando ainda estava na Galileia? O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, por que está aqui procurando entre os mortos? Ele não está aqui. Não volte o seu coração, não volte a sua preocupação para aquele que está nesse sepulcro, porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. Todo esse sofrimento marcou um projeto de vida. A fé precisa brotar desta morte. E as mulheres vão contar aos discípulos. Elas são as discípulas, as apóstolas, aquelas que anunciam. E chegam lá, os discípulos não acreditam. Falta-lhes fé. Só que tem um detalhe interessante no texto. Pedro vai para ver e fica admirado com tudo aquilo. Fica admirado com tudo que ele vê. Há no coração de Pedro essa abertura. Mas amanhã nós ouviremos novamente que ele entra, vê, analisa tudo. E aí? Parece que Pedro é o exemplo da interrogação. Quando eu vou crer? Pedro crê a partir do Espírito, a partir da vinda de Pentecostes. Mas aqui as mulheres creem e dizem: ele está vivo e nós precisamos acreditar nisso. Por isso que eu queria reservar agora um finalzinho para falar com vocês sobre a epístola de hoje, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 11. Paulo diz-nos assim: irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Ou seja, o batismo em Cristo nos fez mergulhar na sua morte para experimentar a vida. O mergulho na morte é o mergulho nesse abandono, nesta entrega total, nesse abandonar o pecado.
neste abandonar o velho homem, porque o velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. Então, se fomos batizados na morte, ali ficou o velho homem. Dali precisa ressurgir um novo homem. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Então, se morremos a partir do batismo e nesta morte de Cristo ganhamos a vida, precisamos viver como homens e mulheres ressuscitados, não mortos, para o pecado. O pecado já não deve mais ter força sobre nós. O que deve ter força sobre nós é a ação do Senhor vivo, do Senhor presente, deste Deus que nos oferece a vida plenamente. Por isso que nós somos convidados hoje, meus irmãos e irmãs, a reafirmar em nós, a confirmar, a renovar esta fé que nos deu vida nova, que nos trouxe a vitória da ressurreição, que nos fez experimentar este novo. Por isso que somos chamados a crer, e o crer é a decisão de olhar, de ouvir, de ver, de buscar e de saber que esse Senhor está conosco. Este Senhor nos dá um espírito novo e um coração novo, mas para isso é preciso romper a barreira da incredulidade. Não podemos ser os discípulos que não creem. As mulheres ouvem o anjo dizer, o Jesus não disse, o Filho do Homem não diz que ele iria sofrer, ele iria morrer e depois ele iria ressuscitar. Então é isso que aconteceu. E quando os anjos lembram as mulheres, elas passam a crer. A palavra de Deus a cada momento nos resgata esta fé, e esta fé deve nos renovar e nos impulsionar a dar novos passos, não a voltarmos atrás, não a vivermos no pecado, não a vivermos na morte, mas sim na vida. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. É no Cristo que nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida nova. Nós não fazemos isso por nós mesmos, mas é no Senhor, neste Deus de vida e de esperança, que nós alcançamos a vida e a esperança que vem dele. Que esta fé transborde em nós, que nesta noite pascal possamos celebrar com alegria e disposição a fé, a confiança neste Deus que é a vida verdadeira. Que você tenha uma santa noite pascal e possa celebrar com alegria e júbilo o Senhor ressuscitado, o Senhor que na sua morte morreu para nós o pecado e na sua vida todos nós fomos batizados nessa vida nova. Deus abençoe, feliz Páscoa e um ótimo tempo pascal. Em nome de